ligados à morfologia, tá? Que é estrutura das palavras e formação de palavras, ok? E qual que é a diferença entre essas duas partes? Essa primeira parte, estrutura das palavras, todo mundo me ouve bem, gente? Sim? Essa parte de estrutura das palavras, como o nome já diz, a gente vai analisar as diferentes partes das palavras, ou seja, como as palavras elas têm elementos e esses elementos são diferentes uns dos outros e como esses elementos nos dão indicações sobre até o significado dessas palavras, ok? Essa é a primeira parte. E a segunda parte diz respeito à parte de formação de palavras, ok? Ou seja, como as palavras se formam, como as palavras se constituem, ok? E essa parte é extremamente importante para entender a outra, porque é a partir do estudo da estrutura das palavras que a gente entende também como as palavras acabam se formando. Beleza? Então, nessa primeira parte aqui, a gente vai falar apenas sobre a estrutura das palavras. Beleza, gente? Tranquilo? Muito bem. A primeira parte, talvez a parte principal, o elemento principal das palavras, é o que nós chamamos de radical, ok? E o que é o radical? O radical é a base das palavras, é onde está o significado da palavra, ok? O que vem após esse radical nos dá outras noções, né? Como noções gramaticais, né? Quando eu falo de noções gramaticais, estou falando de basicamente noções como feminino, masculino, plural, singular, ok? Porque essas são noções, gente, gramaticais. Tá? Por exemplo, cadeira. Cadeira masculina ou feminina? Feminino, certo? Mas a gente pode dizer que a cadeira é uma menina? Não, correto? Porque essa noção de feminino, para objetos, para palavras, é uma noção gramatical, não é uma noção biológica, ok? Noção biológica é o nosso sexo, ou a nossa definição sexual como nós nos vemos, certo? Se eu sou masculino, eu sou do sexo masculino, ok? Agora, quando eu pego e digo o celular, essa não é uma noção biológica, essa é uma noção gramatical, ok? Porque gramaticalmente eu posso dizer que a palavra celular é masculina, ok? Tanto é que se alguém já estudou outras línguas, né? Dependendo da língua que você vai estudar, às vezes é uma bagunça danada, né? Porque no português a palavra masculina, como você vai ver no espanhol, é feminina, quando você vai ver no alemão, sei lá, é neutro, né? O alemão tem 3 gêneros, né? O alemão tem masculino, feminino e neutro, né? Vai um além do português, né? E tem línguas que não tem nenhum, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o inglês é uma língua em que as palavras não têm gênero. Por isso, inclusive, você só tem um artigo, geralmente adjetivos não variam, é masculino e feminino, porque enquanto no alemão tem 3 gêneros, no inglês, por exemplo, não tem nenhum. Né? Então, por isso que a gente diz que gênero é uma noção gramatical, não é uma noção biológica. Beleza? Vamos falar sobre ela daqui a pouco, tá? Bom, voltando para cá. O radical é a base das palavras, onde está o seu significado, ok? E geralmente, não é 100% dos casos, mas na grande maioria das vezes, é a parte da palavra que não se modifica. Então, uma maneira da gente achar o radical na palavra é o fato de que geralmente o radical corresponde à parte da palavra que não sofre modificações, a parte da palavra que não varia, ok? Então, eu trouxe um exemplo aqui para vocês verem, tá? Aqui, nós temos uma sequência de palavras que tem o mesmo radical, tá? São palavras diferentes, porém elas têm o mesmo radical, ou seja, uma mesma base de significado, tá? Vamos lá. Terra, terrestre, terreno, enterrar, desterro. A gente poderia até formar outras aqui, tá? O que todas as palavras têm em comum? Todas elas têm o mesmo radical, ok? Que é esse terra, tá? Terra, o radical aqui, terrestre, que é relativo à terra, terreno, todo mundo sabe o que é, mas também é relativo à terra, ou radical sem se repetindo. É até mais para cá, né? Enterrar, que é estar embaixo da terra. Desterro, desterro é uma pena que era aplicada muito antigamente, né?
que ao invés de você mandar o sujeito para a cadeia para ficar, sei lá, 20, 30 anos, você desterrava o sujeito. O que era isso? Era você pegar o cara e expulsá-lo da cidade, por exemplo. De agora em diante, sei lá, na Roma Antiga, de agora em diante você não pode mais morar na cidade de Roma, você vai ter que arrumar uma outra cidade para poder morar, tá? Era uma pena chamada desterro, ok? Que também tem a ver com terra, né, com o lugar. O que a gente percebe aqui, gente? Todas essas palavras têm o mesmo radical, e se você reparar bem, em nenhuma dessas palavras você tem uma modificação do radical. A modificação é sempre um elemento que vem após o radical, ou até antes, né? Veja, terra, que é a palavra primitiva, né, que dá origem a todas as outras. Terrestre, você tem a inserção desse este aqui. Terreno, a inserção do eno. Enterrar, você tem o ar, e você tem um prefixo aqui, o en, que eu vou explicar muito melhor daqui a pouco. Desterro também, você tem o o e você tem o prefixo des. Correto? Então perceba que, como eu falei aqui, geralmente o radical ele não se modifica, tá? Porque o radical é onde está a base da palavra. Ok, gente? Deu para entender isso? Então, o radical é sempre um elemento que vai mostrar a base e o significado da palavra. Por que o significado? Porque geralmente, quando eu quero saber ou entender o que essa palavra significa, eu tenho que ir no radical. Ok? Porque o que vem depois vai sempre modificar ligeiramente o significado. Mas a base é a mesma. Correto? Por exemplo, vamos pegar aqui. Enterrar. Colocar dentro da terra. Certo? E desterro ou desterrar. Mandar para fora da terra. Percebam que eu tenho uma ligeira variação de significado. Dentro da terra, fora da terra. Mas qual é a base do significado? Terra. Ok? Então percebam que a base, o radical, sempre mantém o significado. Os elementos que vêm antes ou depois, eles modificam um pouco o sentido. Mas o sentido original, ele continua sendo o mesmo. Ok? Por isso que eu digo que sempre que a gente quiser ver qual é o significado da palavra, a gente tem que recorrer ao radical. Tranquilo, gente? Todo mundo entendeu isso? Sim? Tudo bem? Aqui uma observação, tá? As palavras que possuem o mesmo radical são conhecidas como palavras cognatas, ou palavras com a mesma raiz, né? A gente pode chamar assim, que é o caso desses exemplos que eu dei aqui, tá? Esses exemplos são exemplos de palavras cognatas, ok? Porque são palavras com o mesmo radical. E nós temos vários outros exemplos, tá, gente? Dente, por exemplo, né? Dente, dentista, dentúcio, dentição, dentário. Percebam como o radical ele vai se repetindo, né? Eu só tenho variações, ok? Então as palavras que têm essa característica, né, de ter o mesmo radical, são conhecidas como palavras combinadas ou palavras com a mesma origem, palavras da mesma raiz. Tranquilo, gente? Tudo bem? Beleza, continuando. Agora a gente vai para outro elemento, ou outros elementos que são muito importantes na estrutura das palavras, tá? Que são os afixos, ok? O que são os afixos? Afixos são elementos que se juntam ao radical da palavra, esse elemento que a gente acabou de ver, modificando ou atribuindo novos significados, né? Como eu falei, o radical mantém o significado original, o que vem antes e depois ele altera ligeiramente esse significado, ok? E os afixos, pessoal, eles podem ser de dois tipos, tá? Eles podem parecer como o que nós chamamos de prefixos ou sufixos, tá? Então, só para vocês entenderem melhor, quando eu falo de afixos, estou falando desses dois, tá? Quando eu uso a palavra afixo, eu estou falando dos dois sem especificá-los, ok? Mas eles podem ser de dois tipos, prefixos ou sufixos, tá? Quando eles aparecem no início das palavras, ou seja, antes do radical, eu digo que eles são prefixos. Curiosamente, a palavra prefixo ela já tem também prefixo, né? Que quer dizer, esse prefixo pré quer dizer aquilo que vem antes. Ok? Então, quando esse elemento, quando esse afixo aparece antes da palavra, no início da palavra, antes do radical, eu digo que eu tenho um prefixo, tá? E nós temos aqui alguns exemplos.
como por exemplo a palavra infeliz. Ok? Percebam que eu tenho a base do significado radical feliz, né? Aquele que tem felicidade, correto? Eu insiro um elemento antes dessa palavra, no início, no radical, e eu tenho aí a palavra infeliz. Ok? Percebam que a base continua a mesma, eu altero um pouquinho esse significado. Ok? Outro exemplo, a palavra amoral. O que é amoral? Aquele que não tem moral, aquele que não tem moralidade. Correto? Eu tenho aqui um prefixo que está vindo antes, no início da palavra, ou seja, antes do radical. Tranquilo? E também a palavra atemporal. O que é atemporal? Aquilo que não tem tempo, aquilo que acontece sem uma temporalidade específica, que pode acontecer em qualquer tempo, ou que pode ser visto, ou que serve para qualquer tempo, né? Aquilo que não tem um tempo específico. Ok? Ele também vem antes, no início da palavra, né? Antes do radical, ok? É um prefixo que ele dá a ideia de ausência, né? Ele é até usado para outros. Inclusive, é o mesmo prefixo que aparece aqui, né? E geralmente indica ausência, né? Aqui ausência de moral, aqui ausência de tempo. Tranquilo, gente? Tudo bem? E nós também temos, como segundo exemplo de afixo, os sufixos, né? Que são afixos que aparecem no final das palavras, ou seja, depois do radical. É muito fácil de você guardar, né? Prefixo antes, sufixo depois. Ok? Aqui nós temos 3 exemplos. Modernismo, né? Que é esse ismo geralmente é um sufixo que indica movimento artístico ou período histórico, alguma coisa desse tipo, né? Ou também indica um processo, ok? E ele se agrega a essa base, né? Modernismo, ou seja, um movimento ligado à modernidade, ok? Carpinteiro, esse eiro é um sufixo na língua portuguesa que geralmente indica profissões, tá? Carpinteiro, marceneiro, ferreiro, ok? Nós temos vários exemplos de sufixos, né? Que indicam profissões, não é só esse, né? Tem outros também. Nós temos o ista, por exemplo, né? Como garagista, ok? E por último, esse sufixo é ador, né? E também é um sufixo que ele indica funções, né? O moderador, aquele que tem a função de moderar, de controlar, ok? Moderador, por exemplo, num debate, é aquele que controla o debate, é aquele que organiza o debate, ok, gente? Então, sufixos são afixos que aparecem no final da palavra, né? Após o radical. Tranquilo, gente? Até aí tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Não? Tudo tranquilo? Muito bem. Próximo elemento. Consoantes e vogais de ligação. Tá? O que são esses elementos? São consoantes e vogais que têm como função apenas fazer a ligação entre o radical e os afixos. Então, tanto as consoantes quanto as vogais de ligação são elementos que têm como única função fazer essa ligação entre as partes das palavras, ok? Geralmente entre o radical e os afixos, né? Geralmente entre o radical e o sufixo é o mais comum, tá? Então, esses são elementos que eles não têm nenhuma função. A única função que eles têm é basicamente uma função gráfica e fonética, né? Para você poder pronunciar aquela palavra de maneira mais fácil, ok? E nós temos aqui alguns exemplos, né? Primeira palavra, cafeicultor, ok? Nós temos esse I aqui, que é uma vogal de ligação, que não tem função nenhuma. A única função que tem é ligar essa base de significado, café, a palavra cultor, né? Cafeicultor, aquele que cultiva café, ok? E esse I, essa vogal aqui, tem como única função fazer essa ligação. Para ficar cafeicultor, um negócio meio esquisito, cafeicultor, ok? A mesma coisa a palavra capinzal. Esse Z é uma consoante de ligação, porque tem como única função ligar a base do significado, o radical, que é capim, a esse sufixo al, ok? Para não ficar, sei lá, capinhal, ou capinal, um negócio meio esquisito, né?
você coloca esse Z aqui e vira uma consoante de ligação, tá? Outro exemplo, gasômetro, ok? Aparelho utilizado para medir a quantidade de gás, né? Você tem aqui esse O, que é uma vogal de ligação utilizada para ligar gás a metro, ok? Vai ficar gasômetro. E por último, nós temos aqui cafeteira, ok? Esse T aqui também é uma consoante de ligação utilizada para poder fazer a ligação entre café e eira, né? O local, o que você usa para poder fazer café. Tranquilo, pessoal? Sim? Tá. Todo mundo entendeu? Tranquilo? Então, como eu falei, a única função desses elementos aqui, ok, é a função de estabelecer uma ligação entre o radical, ok, e os afixos. Tranquilo? Fora isso, tem mais nenhuma outra função, tá? Seguindo. Próximo elemento aí da estrutura da palavra. Vogal temática. É a vogal que se junta ao radical, tá? Pode aparecer junto a verbos ou nomes. Junto aos verbos indica o tipo de conjugação, tá? Inclusive, você tem muito cuidado para não confundir vogal temática com desinência. Quando eu falar de desinência, eu vou explicar a diferença para vocês entenderem melhor, tá? Então, pessoal, a vogal temática, não confundir também com vogal de ligação, que já é uma outra coisa que eu expliquei ali, tá? Geralmente, é uma vogal que ela se junta ao radical, ela parece logo após o radical, tá? Essa vogal temática, ela pode aparecer tanto em verbos ou quanto junto a nomes, tá? Gente, quando eu falo de nomes, eu falo de adjetivos, substantivos, artigos, pronomes, todos esses são nomes, tá? Basicamente, tudo aquilo que não é verbo. Tudo aquilo que não é verbo a gente chama de nome. Ficou claro isso para vocês? Sim? Muito bem. Então, a vogal temática, geralmente, ela pode aparecer junto a verbos ou nomes, tá? É mais fácil a gente entender a função da vogal temática quando a gente fala de verbos. Por quê? Porque são as vogais temáticas que elas atribuem o que nós chamamos de conjugação aos verbos, tá? Gente, vocês já repararam uma coisa? Vocês já viram os verbos sem serem conjugados? Vocês já repararam que praticamente todos os verbos da língua portuguesa, eles só apresentam 3 terminações? Ou eles terminam em A, ou eles terminam em E, ou terminam em I, sem serem conjugados. Já repararam isso? Por quê? Porque na língua portuguesa, nós temos o que nós chamamos de modelos de conjugação. A gente não lembra disso porque faz muito tempo que a gente aprendeu a conjugar verbo lá quando a gente era pequeno. Então, por isso que a gente não lembra disso. A gente não tem mais muito fresco na nossa cabeça. Mas se um estrangeiro quiser aprender português, ele vai ter que aprender esses 3 modelos de conjugação. Por quê? Na língua portuguesa, nós temos 3 modelos de conjugação de verbos. O dos verbos que terminam em A, que nós chamamos de primeira conjugação. Os verbos que terminam em E, como vender, que nós chamamos de verbos de segunda conjugação. E os verbos terminados em I, que são os verbos da terceira conjugação, como, por exemplo, partir, tá? De acordo com a sua terminação, esses verbos eles vão receber diferentes conjugações. Como eu falei, a gente não lembra porque faz muito tempo que a gente aprendeu isso. Mas se vocês forem aprender uma outra língua, como espanhol, francês, italiano, que são línguas que vieram do português, vocês vão ver que o modelo é igual, tá? Então, essas vogais que aparecem no final desses verbos é o que nós chamamos de vogais temáticas, tá? Nos verbos, essas vogais temáticas, elas aparecem dessa forma, ok? Elas aparecem também dentro do verbo conjugado, mas não é hora da gente falar disso porque a gente está falando de verbo, ok? Mas nos verbos, essa é a maneira como elas aparecem, ok? E quando a gente está procurando um verbo, os dicionários mais modernos na internet, você até consegue colocar o verbo conjugado e achar que verbo é aquele. Mas, lá naquele tempo arcaico, se vocês lembram, sem internet direito,
quando a gente queria procurar um verbo, o que a gente tinha que fazer no dicionário? Ir lá, passando folha por folha, e a gente encontrava o verbo assim. Por exemplo, digamos que eu não saiba o que significa amamos. Quando você pegava o dicionário, você não ia encontrar amamos no dicionário. O que você tinha que fazer? Procurar o verbo amar. Ok? Porque na língua portuguesa é assim que a gente procura um verbo. A gente tem que procurar com uma dessas três terminações. Ok, gente? Tranquilo? Só uma curiosidade, tá? Curiosidade mesmo com relação a verbos. Como eu falei, todos os verbos da língua portuguesa eles apresentam uma dessas vogais temáticas, né? Ou a como amar, ou e como vender, ou ir como partir. Mas nós temos um verbo, que é o único verbo rebelde, que ele não apresenta uma dessas terminações, que é o verbo por. Tá? É o único verbo que ele não apresenta uma dessas três conjugações. Porém, para efeito de classificação, ele se encaixa nessa categoria aqui, tá? Dos verbos com vogal temática em E, portanto, de segunda conjugação. Por que isso acontece? Só uma curiosidade, tá? Porque esse verbo, ele segue a origem latina dele. Esse verbo em latim era poner. No português medieval, arcaico, ele virou poer. E no português moderno, ele virou por. Tá? Então, para efeitos de conjugação, ele vai seguir a sua origem latina. Então, ele vai seguir essa origem aqui. Tá? Então, ele se encaixa nessa categoria, na categoria dos verbos que tem vogal temática em E. Isso serve tanto para o verbo por, quanto seus derivados. Como assim os derivados? Verbos como repor, dispor, ok? Que são verbos que todos têm origem no verbo por, tá? Todos eles pertencem a essa categoria aqui, tá? Essa categoria dos verbos com vogal temática em E, portanto, segunda conjugação. Tranquilo, gente? Sim. Tudo bem? Beleza. E agora nós temos as vogais temáticas, ok? Nos nomes, né? Que são aquelas palavras, como eu expliquei, que não são verbos, tá? Nós temos alguns exemplos aqui. Sala, caneta e carro. Percebam que são vogais que elas se apresentam, tá? Logo após o radical. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma vogal temática, isso aqui é radical. Isso aqui está marcado vogal temática, radical. Isso aqui é vogal temática, radical. Ok? Mas basicamente, né, a gente consegue enxergar melhor a função da vogal temática nos verbos por conta de tudo isso que eu expliquei. Gente, tranquilo? Tudo bem? Beleza? Muito bem. E o último elemento da estrutura das palavras é o que nós chamamos de desinências. Tá? O que são desinências, gente? São elementos que se juntam ao radical para especificar noções gramaticais. Ok? E quais são essas noções gramaticais, gente? Uma eu até já falei no início da aula, né? Vamos lá. A gente tem que fazer uma divisão aqui entre as funções que tem com nomes e as funções que tem com verbos, tá? Junto a nomes, que como eu falei, são todas as palavras que não são verbos, substantivos, adjetivos, artigos, ok? Atribui noções como gênero e número. Como eu falei, gente, gênero é uma noção gramatical, tá? Essa ideia de palavra de gênero, né, como eu falei, não é uma noção biológica, é uma noção gramatical, tá? Como foi o exemplo que eu falei da cadeira, por exemplo. Junto a verbos, indica noções como pessoa e número. Então, quando a desinência ela aparece junto de um verbo, vai dar uma noção um pouquinho diferente. Não vai dar noção de gênero, mas vai dar noção de número, pessoa e modo. O verbo não tem aquela história, né, de primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, aquela coisa toda. Então, essa é uma noção de pessoa, ok? E são as desinências que dão essa ideia, que atribuem essa ideia ao verbo. Quando a gente está na escola, a gente não fica
infernizado, né? Com primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, correto? Todas essas noções são dadas pelas desinências. Também noção de número, ok? De modo, se é modo indicativo, modo subjuntivo, imperativo. Todas essas noções são dadas pelas desinências. Ok, gente? Deu para entender? Aqui nós temos alguns exemplos. Veja. Gato. Por que esse O é uma desinência? Porque essa é uma marca no português de masculino. Ok? Tanto é que, assim como eu tenho gato, eu posso ter gata. Ok? Essa é uma desinência de masculino, essa é uma desinência de feminino. Ok? Por isso que eu falei, que atribui noções gramaticais, como gênero e número. Outro exemplo, meninos. Aqui nessa palavra meninos, eu tenho duas desinências, tá? Tanto que eu marquei separado. Eu tenho a desinência de gênero, que é o O. Por quê? Assim como eu tenho menino, eu posso ter menina. Ok? E eu tenho a desinência de número. Ok? Por que a desinência de número? Porque, assim como eu posso ter meninos no plural, eu posso ter menino no singular. Essa noção de número também é uma noção gramatical. Deu para entender, gente? Então, quando eu me refiro a nomes, são palavras que não são verbos, eu tenho basicamente duas desinências. Desinência de gênero, que geralmente em português é A ou O, geralmente A para feminino e O para masculino. E eu tenho a desinência de número, que geralmente no português, na maioria dos casos, quase todos, é marcado pelo S. O S é o elemento que me dá a noção de plural. Tranquilo, gente? Deu para entender isso? E eu tenho aqui também outro exemplo, né? Amiga. Eu tenho aqui a vogal O, que é um exemplo de desinência de feminino. Ok? Porque assim como eu tenho amiga, eu também posso ter amigo. Ok? Tranquilo? E nós temos aqui também um exemplo no verbo. Tá? Nós temos dois exemplos aqui. Amávamos. Aqui na palavra amávamos, eu tenho duas desinências, né? Esse vá, que é uma desinência de modo, né? Indica que isso aqui pertence ao modo indicativo. E também uma noção de pessoa, tá? Nós chamamos aqui de desinência número pessoal. Por quê? Me dá duas noções, tá? Primeiro, a noção de que isso aqui é plural, de que eu me refiro à primeira pessoa do plural, e também a qual pessoa do discurso eu me refiro. Por quê? Esse mores, ele me indica que esse verbo, ele pertence à primeira pessoa do plural, ok? Por isso que eu digo que essa desinência é uma desinência número pessoal, ok? Vou dar um exemplo para vocês verem como isso funciona bem na prática. Vamos lá. Amo. A que pessoa eu estou me referindo? Primeira. Singular ou plural? Singular. Singular. Como é que a gente consegue ter essa noção? Por causa do O. O O é uma desinência número pessoal. Ela me indica o número, se é singular ou se é plural, e me indica qual é a pessoa, que no caso é a primeira. A gente nem sabe como é que a gente sabe disso, né? A gente sabe porque lá atrás a gente aprendeu lá com a tia Maricotinha conjugar o verbo. A gente nem lembra mais disso, porque a gente era muito pequeno, segundo que a gente ficou traumatizado e trauma de a gente esquece, né? Não, a gente aprende sim, a gente aprende. Só que a gente ficou traumatizado, né? A gente ficou traumatizado e a gente acaba esquecendo, é igual tatuado, né? Não sei se vocês pegaram aquela época que você tinha que toda semana recitar a tabuada lá pra tia, né? Eu lembro que era um terror, você ia para uma sala, você ficava sozinho lá com a tia lá, você ficava escondendo os dedos da... A minha mãe era outra matemática. Minha mãe, ela sabia tabuada toda na cabeça dela. Porque antigamente o bicho pegava dele, né? E olha que eu nem sou da época da palmatória, né? Que na época da palmatória deveria ser um terror maior ainda, né? E aí rolava até agressão física.
Gente, ficou claro isso aqui? A mesma coisa nós temos nesse exemplo aqui, tá? Cantam. Desinência, número pessoal. Por quê? Ela me indica a pessoa, que no caso é a terceira pessoa, e me indica um número, me indica a terceira pessoa do plural. Ok? É uma desinência que ela me indica essas duas coisas, o número e a pessoa. Tranquilo, gente? Muito bem. Vamos lá. Uma dúvida que vocês podem ter, que vocês seguramente terão, tá? Que eu vou tentar mostrar para vocês como diferenciar. Como diferenciar vogal temática e desinência? Vamos lá. Nós temos aqui um pequeno problema. Por quê? Vamos lá, vamos pegar essa palavra aqui. Sala. Como vocês bem sabem, mas vocês também não sabem que sabem, né, que uma daquelas coisas que a gente aprendeu lá, a gente me lembra, geralmente no português, o A é uma marca de feminino, correto? Tanto é que sala é uma palavra masculina ou feminina? Feminina. Feminina. E como vocês também bem sabem, mas não sabem que sabem, não lembram que sabem, o O, geralmente no português, é uma marca de masculino, certo? Carro é masculino ou feminino? Masculino. Ok. Então a gente pode dizer que tanto essa vogal quanto essa vogal expressam uma ideia de gênero, correto? Mas a gente tem um problema. Vamos lá, vamos pegar aqui exemplos aqui. Menina, menino. Menina, masculino ou feminino? Feminino. Menino, masculino ou feminino? Masculino. Assim como sala, esse A é indicador de feminino, e aqui o menino, assim como carro, o O é indicador de masculino. Mas olha o problema. Isso aqui é a vogal temática. Isso aqui é desinência. Aí você fala, pô, mas não é a mesma função? Como é que eu vou diferenciar? Vou ensinar uma coisa para você. Feminino e masculino. Muito bem. É esse o caminho. É esse o caminho. Como é que vocês vão diferenciar? Quando surgir essa dúvida, o que vocês vão fazer? Vocês vão tentar pegar essa palavra. Se for uma palavra feminina, você vai tentar jogar no masculino. E se for masculino, vai tentar jogar no feminino. Se você conseguir fazer essa mudança, sem mudar o sentido, ou atribuindo algum sentido, essa palavra vai ser uma desinência. E se você não conseguir fazer essa mudança, geralmente vai ser uma vogal temática. Por exemplo, sala. Vamos tentar colocar no masculino? Salo. Existe isso? Não. Então eu sei que isso aqui é uma vogal temática. Ok? Carro. Tenta colocar no feminino. Carra. Também não existe. Certo? Eu já sei que é uma vogal temática. Tá? Ou então, se você mudar, se você até conseguir chegar numa palavra, você mudar completamente o sentido da palavra. Também é uma vogal temática. Ok, gente? Tranquilo? Ao contrário disso aqui. Menino, menina. Eu consigo mudar? Sim. Então, desinência. Gato, gata. Desinência. Ok, gente? Tranquilo? Então deu para entender como é que vocês fazem para diferenciar uma vogal temática de uma desinência? Sim, porque as duas têm a mesma função praticamente, né? Só que geralmente a vogal temática ela aparece numa palavra que você não tem uma troca de gênero possível, ok? Uma palavra que vai ter um gênero só, diferente da desinência que você pode ter os dois, ok? Uma outra questão importante também, que eu acho importante comentar, é que numa mesma palavra você pode ter os dois. Você pode ter uma desinência e você pode ter uma vogal temática. Exemplo, a palavra casas. Ok? Aqui eu tenho uma vogal temática, porque se eu mudar, né, até consigo chegar a casos. Não, casos não, caso. Mas aí, o que acontece? Eu mudo completamente o sentido da palavra. Então, eu não sei que isso aqui é uma vogal temática. Tá? O que acontece aqui? Aqui eu tenho tanto uma vogal temática quanto uma desinência. Por quê? Eu tenho vogal temática, ok? Que é o A, mas eu tenho o S. E o S é o quê?
desinência de número, ok? Então eu tenho aqui um exemplo em que eu tenho tanto uma vogal temática quanto uma desinência. Nesse caso, uma desinência de número. Tranquilo, pessoal? Tudo bem?